Graça e paz, irmãos, que o Senhor abençoe a todos. Apóstolo Josué Lopes. Nesta manhã eu gostaria de fazer uma reflexão com todos aqueles que são os meus seguidores no Facebook e aqueles também que me acompanham pelo WhatsApp e por outros meios, das redes sociais. Queridos, olha, a Bíblia Sagrada, ela nos fala a respeito da criação do universo. Nós ouvimos falar a respeito da criação do universo. E quando eu estou falando sobre angelologia, principalmente, existem algumas pessoas que me fazem algumas perguntas. Apóstolo Josué, quando foi que começou a Terra? Como começou a Terra? Queridos, eu estava discutindo hoje, conversando com alguns irmãos, principalmente com a minha esposa, e falando com ela que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. É isso mesmo, 4,5 bilhões de anos. E nós sabemos que o homem está sobre a Terra apenas uma faixa de 6 mil anos. 6 mil anos. Então nós humanos, nós somos muito recentes aqui nessa Terra. Nós somos recentes. Nós vemos que tem aproximadamente a criação de Adão, uma faixa de 6 mil anos. E você me pergunta assim, Apóstolo Josué, estes anos que passaram, esses bilhões de anos que passaram, o que estava acontecendo aqui nesta terra? Olha, eu quero dizer algo para você. Havia habitantes aqui nessa terra. Sim, é verdade. Não desliga o vídeo agora. Havia habitantes aqui nessa terra. Mas estes habitantes, eles não eram seres humanos. Esses habitantes não eram seres humanos. Olha, nós encontramos em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, nós encontramos que Deus colocou aqui nesta terra um anjo que era chamado anjo de luz. E todos os milhares e milhões de anjos que estavam sendo conduzidos ou guiados por este anjo, que era o anjo de luz, nós sabemos que eles eram uma espécie de serafins, uma espécie de serafins. E você me pergunta assim, apóstolo, o que é um serafim? Olha, o serafim, a própria palavra já nos induz a entender e significa um anjo de fogo. Anjo de fogo, a composição deste anjo era um anjo de fogo. E esse anjo de luz também, o próprio nome já nos diz que ele era um anjo de fogo, porque era um anjo de luz. E você que estudou, você que pesquisa e você que procura o conhecimento, você sabe que há 4,5 bilhões de anos, a nossa Terra, ela tinha muito fogo e ela era muito quente e havia pedras afogueadas. E nós encontramos no livro de Ezequiel, quando refere-se a este anjo de luz, quando ele foi colocado aqui nessa terra muitos e muitos anos atrás, antes do homem, ele andava sobre pedras afogueadas. E olha, estes anjos que habitavam aqui esta terra, eles louvavam a Deus e por milhares e milhares, digamos assim, de anos, eles glorificavam ao Deus Todo-Poderoso, exaltavam o Senhor. Essa terra não era da forma que ela é hoje. Água, terra, nuvens, não, era diferente. Andava sobre as pedras afogueadas, andava os serafins, uma espécie de anjos, andava sobre a terra e eram milhares e milhares deles. De tempo em tempo, o céu se abria e este anjo de luz levava todos aqueles anjos a glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor Deus, ele falando com Jó, e Jó questionava com Deus, e Deus então respondia a Jó. Deus falou assim, Jó, onde você estava quando os filhos da alva se alegravam? Deus estava referindo a este tempo, há milhares de anos atrás, quando estes anjos, que tinham eram uma espécie de serafins, anjo de fogo, eles exaltavam o Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Até que um dia, esse anjo de luz, ele decidiu, então Deus contemplou iniquidade no seu coração. E ele decidiu, então, tomar uma decisão, subir até ao céu.
colocar a sua cadeira acima da cadeira do Deus Todo-Poderoso, para que toda glorificação, todo louvor fosse dado a Ele. Então, queridos, nós sabemos que o desejo deste anjo, que era o anjo de luz, foi sempre ser glorificado, sempre ser exaltado. Olha, a Bíblia nos fala que quando ele subiu com a sua intenção de colocar a sua cadeira acima da cadeira de Deus, quem viu isso foi Isaías. O Senhor revela isso ao profeta Isaías, que ele foi colocar a sua cadeira acima da cadeira de Deus. Ele foi lançado à terra, ele e todos os seus anjos foram jogados sobre a terra. É por isso que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, você encontra assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você encontra ponto. Deus criou os céus e a terra no princípio. Mas a terra, ela se tornou sem forma e vazia com a queda deste anjo de luz, com a queda de todos esses anjos que tinham formato de serafins, formato de fogo. Eles caíram sobre a terra e a terra se tornou sem forma e vazia. Este anjo de luz, ele se tornou Satanás, ele se tornou o diabo, o enganador. E todos aqueles anjos que estavam com ele, legiões de anjos que estavam com ele, milhares de milhões de milhões, se tornaram demônios. Se tornaram demônios. Então preste atenção, meu amigo, é por isso que existe aí o diabo, que hoje ele não tem mais corpo, e não, os demônios também não têm corpo, porque os seus corpos foram destruídos. Eis uma resposta. Um anjo do Senhor, ele não entra no corpo de uma pessoa, mas um demônio entra, porque o demônio é um anjo caído, ele não tem mais corpo, ele é espírito. Então ele entra, ele toma posse quando a pessoa abre o seu coração, ele entra no corpo de alguém. Nós encontramos pessoas possessas, encontramos pessoas tomadas por espírito maligno. Portanto, fica aqui essa reflexão. O diabo, como anjo de luz, e os demônios em formato de serafins, eles habitaram esta terra há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, em uma terra que era aquecida, em uma terra que foi transformada. Mas que Deus, ele desce e começa a colocar ordem nas coisas, e coloca essa terra de uma forma a poder ser habitada por mim, por você e por todos nós. Que Deus abençoe, uma meditação e apenas uma palavra deste teu servo, apóstolo Josué Lopes. Que Deus em Cristo te abençoe.